somente a ti, Jesus. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Pode ficar à vontade, pode se assentar. Nós vamos compartilhar nesse momento a palavra de Deus. Creio que Deus, irmãos, tem uma palavra poderosa para nós nessa noite, amém? E para nós compartilharmos a palavra que Deus colocou no meu coração, e eu espero que ela seja transferida ao seu coração, eu quero abrir a palavra de Deus com você lá em João 4, a partir do verso 17. Só antes, explicando o contexto dessa passagem que nós vamos ler, fala do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Nós não vamos ler todo esse encontro, mas só uma pequena parte, a partir do 17 até o 24. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crer-me que a hora vem, e que nem neste monte e nem em Jerusalém adorais ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. O que nós vamos compartilhar hoje, irmãos, é acerca da adoração. E nós precisamos entender que todo ser humano, ele foi criado para ser um adorador. Ele foi criado com uma necessidade de adorar. O que muda é aquilo que o ser humano decide adorar. Será que verdadeiramente nós temos decidido adorar a Deus? Será que essa é uma decisão da grande maioria de nós? E eu acho que se fosse, irmãos, uma decisão da grande maioria, a Bíblia não falaria que Deus procura verdadeiros adoradores. Porque algo que tem em grande quantidade não se precisa procurar, você já olha e já está ali. Então se Deus está procurando, é porque não existem tantos quanto Ele gostaria, que realmente o adorem em espírito e em verdade. E é isso que Ele espera de nós, que nós realmente o adoramos. E às vezes as pessoas elas confundem o louvor com a adoração. Louvor, irmãos, é engrandecer, é enaltecer, é elogiar. Isso é louvor. E às vezes as pessoas acham, então a adoração é um louvor mais profundo, a adoração é um louvor mais intenso. Isso não é uma realidade. O louvor não é um privilégio apenas de nós humanos, porque a Bíblia diz que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então não somos só nós, os homens, que louvamos ao Senhor. A natureza também louva ao Senhor. Então, irmãos, não adianta nós louvarmos ao Senhor com as mais belas palavras, com os mais belos cânticos, e se não haver em nós uma adoração genuína, uma adoração verdadeira, como essa que Jesus falou para essa mulher. Mas então o que é adoração? Existe um recurso da interpretação da palavra de Deus, uma palavra difícil que se chama hermenêutica, que existe um recurso que se chama a lei da primeira menção. O que a lei da primeira menção nos ajuda? A lei da primeira menção diz que quando eu tenho dificuldade para entender algo acerca da palavra de Deus, eu vou procurar na Bíblia a primeira menção dessa palavra. E a primeira menção de adoração na palavra de Deus está lá em Gênesis 22, verso 5. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. O moço aqui a quem Abraão fala é Isaque. E esse momento aqui acontece quando Abraão está indo subir ao monte para entregar o seu filho, como um gesto de adoração a Deus. A gente entende isso quando a gente lê o verso 2. Deus falando: e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas em que eu te direi. Então aqui nós temos a primeira menção da palavra adoração. Então nós vemos que a adoração então não pode ser simplesmente com a boca, não pode ser simplesmente um louvor a Deus, com canções ou com palavras, porque aqui a adoração de Abraão estava sendo expressada através de um sacrifício, através da entrega daquilo que ele tinha de mais precioso, que era o filho a quem ele amava. Então aqui, irmãos, nós temos o verdadeiro significado da palavra adoração. E a palavra adoração no original, no hebraico, é shaká.
que significa prostrar-se. Então o verdadeiro significado de adoração é prostrar-se. Mas não, irmãos, prostrar como uma posição física. Eu dobro os meus joelhos, eu estou prostrado. Embora isso era uma grande reverência para Deus naquele tempo. Toda vez que se adorava, se prostrava. Não somente com o corpo, mas com o espírito, com a alma, com tudo aquilo que nós somos. Essa é a adoração que Deus espera de nós. E nós podemos perceber que no encontro que Jesus tem com a mulher samaritana, ele muda então tudo aquilo que se acreditava ser adoração. Ela começa perguntando, né? Então aonde que nós temos que adorar? O que ele fala? Nem neste monte, nem em Jerusalém. O que Jesus estava dizendo? O lugar onde vocês vão adorar não importa mais, porque hoje a presença de Deus ela já não está mais presa num lugar, a presença de Deus vai estar no coração de vocês. E aonde vocês se prostrarem, aonde vocês realmente terem um momento de adoração, ali Deus vai estar. E ali nós vamos então gerar verdadeiramente adoração. Então para Deus o que importa, irmãos, não era mais o lugar, mas o que importa é como e a quem adorar. E por isso que Jesus fala: vós adorais o que não sabeis. Sabe por que eles não sabiam? E aqui ele falava para a mulher de Samaria, os samaritanos. Porque se eles soubessem verdadeiramente o Deus que eles adoravam, eles não estavam se prostrando diante de bois e diante de outras imagens. Então eles não sabiam realmente quem era Deus. Porque quem verdadeiramente sabe quem é Deus não se prostra em idolatria diante de qualquer outra coisa. E por isso que ele corrige aquela mulher. E sabe qual é o problema, irmãos? Que muitos de nós adoramos aquilo que nós não conhecemos. Porque nós temos que adorar, irmãos, um Deus que é revelado pela palavra de Deus. Em um momento da minha vida, eu descobri que o Deus que eu adorava não era o Deus que a palavra revelava. O Deus que eu estava adorando era um Deus que foi criado pela religiosidade. E não é diante desse Deus que a religião nos apresenta que nós temos que nos prostrar, mas é diante de um Deus que é revelado pela palavra de Deus, um Deus cheio de amor, cheio de graça, cheio de misericórdia. É diante desse Deus que nós temos que nos prostrar, não só de forma exterior, mas também com o nosso interior, porque adorar, irmãos, é nos prostrar com tudo aquilo que temos e somos, que foi o que Abraão fez. Ele adorou com tudo aquilo que ele tinha. E o louvor, irmãos, é algo que nos dá prazer. Se você perguntar o que as pessoas mais querem na igreja, todo mundo quer ser do louvor. Até quem não canta, às vezes assim, ai, queria tanto cantar. Mas o ser humano tem, irmãos, geralmente esse desejo. Metade da igreja quer ser do grupo do louvor. Porque o louvor, irmãos, ele gera satisfação. Você já percebeu que a gente fica bem quando a gente louva a Deus? Isso gera felicidade em nós. É gostoso você ver o louvor, é gostoso você ouvir. É gostoso até você só assistir o louvor. Então o louvor é algo que é agradável ao ser humano. Mas a adoração nem sempre vai ser agradável. Você acha que foi agradável para Abraão subir ao monte todo o tempo pensando: eu vou ter que sacrificar o meu filho. Eu vou ter que sacrificar o meu filho. Porque eu preciso ser obediente a Deus. Então a adoração, ela se resume também a um ato de obediência. De ser obediente àquilo que Deus nos mostra. Porque o louvor, irmãos, é algo físico. Agora adorar não, adorar é algo espiritual. Por isso que a Bíblia fala ali sobre em espírito e em verdade. Então, irmãos, qualquer um pode louvar. Mas quem então pode adorar? Somente os filhos de Deus podem adorar. Então quando nós somos filhos, você pode ficar louvando eternamente, vai ser só louvor, nunca vai gerar adoração. Porque fala que aqueles que o adoram, adoram em espírito e em verdade. Só nós, os filhos, temos o espírito conectado a Deus. Se você em nenhum momento da sua vida você parou e pensou: eu preciso ter um Senhor, eu preciso entregar a minha vida a Cristo. Se você nunca fez isso, você vai eternamente prestar somente louvores a Deus. Mas se você tem a revelação que você é filho de Deus, aí sim você pode então gerar adoração a Deus. E é isso que Deus espera de nós. O culto que Deus espera de nós, irmãos, é o culto da vida. É aquilo que o Paulo chama de culto racional, que é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas não é agradável a você. Não espere que tudo que Deus te pede seja agradável a você. E nós temos nos tornado uma geração, irmãos, que quer adorar a Deus somente com os lábios, somente com palavras, somente com louvores. Acha que o que vem aqui e faz domingo é adoração para a semana. Não, tudo que eu tinha que adorar a Deus, eu já adorei lá no culto. É porque você ainda não entende a diferença de louvor e de adoração. E lá em Mateus 15:8,
nós vemos que o próprio Jesus também nos ensina isso. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Irmãos, isso é muito forte. Em vão me adoram. Deus não quer as suas palavras, Deus quer o seu coração. É o seu coração que precisa estar prostrado diante de Deus. Será que hoje o seu coração realmente está prostrado diante de Deus? Porque não adianta eu prostrar os meus joelhos e não prostrar o meu coração. É o seu coração que Deus está procurando. E o problema é que para muitos de nós a adoração ela se tornou uma rotina. Eu adoro muitas vezes para ser percebido. Tem gente às vezes que vem para o culto, levanta a mão mais alto que pode, grita e dança, mas dentro o coração não adora. De nada adianta a adoração ser algo externo se ela não nascer no seu coração. É no seu coração que precisa nascer a adoração. E o próprio Satanás, irmãos, entende a importância da adoração. Quando Jesus foi levado pelo próprio Espírito ao deserto para ser tentado, em vários momentos, em um dos momentos Satanás leva ele ao mais alto monte. E ele diz o quê? Se prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos. Naquele momento, Jesus conseguiu ver todos os reinos que teriam naquela terra e os que já tinham. E se ele se prostrasse e adorasse a Satanás naquele momento, Satanás daria todos os reinos a ele. Mas o que Jesus respondeu? Somente ao teu Deus adorará. E isso que Satanás fez com Jesus, ele faz conosco sem a gente perceber. Ele nos leva a lugares, ele nos leva a coisas e coloca diante de nós para nós adorarmos. E muitas vezes, sem perceber, nós adoramos. Adoramos riquezas, adoramos pessoas, adoramos nosso corpo, adoramos nosso carro, adoramos muitas coisas. Então desagradamos a Deus, porque a nossa adoração somente pode ser entregada a Deus, o nosso Criador. Então toda adoração que há dentro de você precisa ser destinado a Deus como realmente uma entrega. Isso é muito importante, irmãos. A adoração ela move o céu em nosso favor. Isso é tão importante, irmãos, que Jesus, em um momento quando ele ensina aos seus discípulos a orarem, que é a famosa oração do Pai Nosso, ele diz o quê? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então Jesus estava dizendo que há algo que acontece no céu, que não acontece na terra. E existe um versículo que diz: os céus são do Senhor, mas a terra deu aos homens. E aqui, irmãos, está a revelação da pergunta que todo mundo faz. Por que Deus permite que algumas coisas aconteçam? Porque Ele deu a terra aos homens. E os homens estragaram tudo. Os homens não se comportam mais como no céu. Qual é o comportamento que há no céu que não há na terra, que faz com que a vontade de Deus se cumpra? Eu quero ler com você em Apocalipse alguns flashes do que acontece no céu. Lá em Apocalipse 4:10. E os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é o Senhor de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, por tua vontade são e foram criadas. Agora Apocalipse 7:11. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostravam-se diante do trono sobre os seus rostos e adoravam a Deus. O que tem no céu, irmãos, é a adoração. O céu é cheio de adoração e é por isso que a vontade de Deus se cumpre no céu. Se nós realmente queremos que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas, a nossa vida precisa ser cheia da adoração. Nós precisamos, irmãos, entender que a adoração não precisa de uma reunião. Você não precisa vir para o culto, para uma reunião, para uma célula para adorar a Deus. Porque a adoração é um estilo de vida, é uma decisão de obediência à palavra de Deus. Eu vivo uma vida de oração quando eu decido entregar a minha vida a Deus verdadeiramente. Não vim num culto levantar a mão e declarar que Jesus Cristo é Senhor da minha vida, simplesmente com a boca, mas com a minha vida. Procurar todos os dias entender qual é a vontade dele para mim. Isso é adoração. Se você cumpre diariamente a vontade de Deus, você adora diariamente a Deus. Agora, não mais só com palavras, mas com um culto racional a Deus. E às vezes, irmãos, as pessoas são extravagantes para tudo, menos para adoração.
Ela vem o pastor dizer que todo mundo tem que pular, que todo mundo tem que dançar. Irmãos, de certa forma eu acho que sim. Eu conheço muitas pessoas que são extremamente tímidas, mas quando elas entram na presença de Deus, elas se transformam. E a nossa adoração precisa ser extravagante como Maria. E Maria quebrou o perfume e derramou, irmãos, um alto preço aos pés de Jesus em forma de adoração. E na minha opinião, irmãos, isso é opinião, não tem como você não prostrar o seu corpo diante de onde o seu coração já está prostrado. O nosso corpo precisa sim responder em adoração. Quando você estiver louvando a Deus, irmãos, no mínimo que você pode fazer é levantar suas mãos com sinal de rendição a Ele. Eu vejo que nós somos tão intensos, irmãos, quando fala de futebol. Vai assistir um jogo, irmãos. Quem é que já foi no estádio assistir um jogo? Você já percebeu, irmão, que nem se conhece, já pula, já se gruda um no outro, já se abraça, e ali não importa se é tímido, se não é tímido. Daí essas mesmas pessoas que vão para um estádio de futebol, que pulam, que gritam, quando ela vem para a igreja, ela adora e ela fica assim, nada acontece. E daí ela fala assim: aqui dentro Deus sabe que eu estou adorando, aqui dentro Deus sabe que eu estou louvando. Então grita gol aqui dentro. Quando grita gol, se você estiver assistindo, grita gol no coração também. Grita gol com o coração também, porque eu nunca vi ninguém gritar gol com o coração. Então, irmãos, vamos gastar nossa vida com o que realmente importa. Quer gritar lá? Grita, mas grita 2 vezes mais quando você estiver na presença de Deus. Eu, irmão, sempre fui muito intenso. As pessoas sempre riam, porque, como tu pula, como tu dança. E eu falei assim: se no mundo eu pulava e dançava para Deus, eu sempre vou fazer mais. Irmãos, eu não consigo ouvir um louvor e ficar parado. Eu não consigo, porque eu entendo, irmãos, que eu preciso prostrar, eu preciso me prostrar, eu preciso adorar, porque a minha vida é uma adoração. É só o meu corpo respondendo aquilo que aconteceu no meu espírito. Então nós precisamos, irmãos, sim, ser intensos ao Senhor. Deus espera isso de nós, Deus espera essa intensidade de nós. Vamos parar de ser enganados, irmãos, pelo diabo. A adoração precisa ter vida, precisa ser espontâneo. E me desculpa, eu não consigo nem ver louvor, quanto mais adoração, em alguém que está dentro do culto e não se mexe, não abre nem a boca. Irmãos, não estou dizendo que precisa ser exagerado. Irmão, mas no mínimo, então isso aqui, no mínimo, levantar tuas mãos e abrir a sua boca e louvar realmente ao Senhor por tudo que Ele tem feito na tua vida, por tudo que Ele tem te dado. Irmãos, nós precisamos sim ser um povo extravagante. A nossa adoração precisa ser extravagante. Nós costumamos sempre dizer assim, que o louvor de Paulo e Silas romperam as prisões. Enquanto eu estudava isso, me veio uma revelação. Não foi o louvor de Paulo e Silas que romperam as prisões. Foi a adoração de Paulo e Silas, porque naquele momento não tinha só louvor, porque tinham 2 pessoas que se prostraram diante de Deus com as próprias vidas e entregaram a vida em prol do propósito que Deus tinha para a vida deles. E o fato de Paulo ter entregado a vida dele é que ele estava na prisão. Realmente entendeu que a vida dele era adoração. Irmãos, e hoje nós temos a oportunidade de fazer acontecer aqui nesse ambiente o que acontece no céu. A mesma adoração que é gerada no céu pode ser gerada nesse lugar, quando você realmente entender o que é adoração. Eu estava lendo um exemplo, irmãos, do pastor Bill Johnson, de uma igreja da Califórnia. Ele fala que ele fez uma viagem, ele foi para um deserto de gelo. Era um lugar que só tinha gelo, não tinha mais nada. Mas no meio daquele gelo tinha um salão. E quando ele entrou naquele salão, ele encontrou uma realidade totalmente diferente do que tinha lá fora. Dentro daquele salão haviam flores maravilhosas. Ele conta que dentro daquele salão existia uma noiva muito bonita tirando fotos. Ele estava todo encasacado, cheio de roupa. Ele olha para aquela noiva simplesmente com um vestido de noiva. E ele entendeu que ali dentro havia uma atmosfera diferente. Ali dentro, naquele lugar, foi criada uma estufa para mudar a condição climática. E a adoração faz isso, ela muda a condição nas nossas vidas. Quando eu geralmente gero adoração a Deus, eu crio uma estufa sobre a minha vida. Não importa se está tudo gerando morte lá fora, não importa se está frio lá fora, aqui dentro vai estar quente, porque aqui dentro há o Espírito Santo de Deus. E é isso que nós precisamos gerar em todo ambiente que nós fomos. Nós precisamos gerar, irmãos, uma estufa celestial que vai mudar a sensação das pessoas. As pessoas vão sair do ambiente de morte, mas quando ela chegar onde você está, ela vai sentir um ambiente de vida e de vida de Deus. Porque você se tornou uma estufa que muda o ambiente. A adoração, ela muda realidades. A adoração, ela muda o ambiente. E é por isso que a adoração rompeu as cadeias. Porque a adoração, irmãos, tem esse poder. E diante disso tudo que a gente ouve, como saber, irmãos, então, verdadeiramente, se eu sou um verdadeiro adorador? Será que Deus já me encontrou? Será que Deus olhou para mim e encontrou um verdadeiro adorador? Será que eu sou um verdadeiro adorador pelo lugar que eu adoro?
eu adoro na igreja, eu adoro no quarto. Não, acho que a adoração, o verdadeiro adorador se encontra pelo tempo que adora. Porque tem gente que só consegue adorar a Deus 10 minutos. Eu posso ficar o dia inteiro adorando a Deus. Não, eu acho que também não é o tempo, eu acho que é a posição. Eu acho que toda vez que nós adoramos a Deus, nós precisamos estar de joelho. Eu acho que até nós deveríamos ouvir o culto de joelho como sinal de adoração a Deus. E nada disso, irmãos, define um verdadeiro adorador. O que define um verdadeiro adorador é o resultado da sua adoração. O que acontece depois que você adora? Depois que você adora, você é alguém melhor. Depois que você adora, você é um pai melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. O que acontece depois que você adora? Ah, nada, pastor. Tem uma triste notícia. Talvez você não conseguiu alcançar ainda o que Deus chama de verdadeiro adorador. Adoração, irmãos, precisa mudar aquilo que somos. Adoração precisa nos tornar parecido àquilo que nós adoramos. Se verdadeiramente nós adoramos a Deus, nós precisamos nos tornar mais parecidos com Ele. Porque é para isso que nós fomos criados, para sermos a imagem e semelhança de Deus. E quanto mais nós adorarmos a Ele, mais nós seremos parecidos com Ele. Porque Deus, Ele não está procurando adoração, sabe por quê? Onde Ele está já está cheio de adoração. Ele não precisa de adoração, Ele precisa de você. E é por isso que Ele está dizendo que Ele procura adoradores. E não porque Ele precise, me expressei mal. É porque Ele deseja. Porque Ele não precisa de você, mas Ele deseja estar com você. Ele deseja ter uma vida de relacionamento com você. Porque quando nós tivermos uma vida de relacionamento com Deus, aí verdadeiramente há uma vida de adoração a Deus. Eu espero que nessa noite Deus possa encontrar nesse lugar verdadeiros adoradores. Enquanto essa semana, irmãos, quando eu decidi pregar sobre isso, eu escutei algumas pregações, li algumas coisas, e eu encontrei, irmãos, um pequeno trecho de uma pregação da pastora Helena Tanuri. Eu gosto muito, sempre ouço ela, e eu queria passar esse pedacinho para você, porque ela explicou, irmãos, de uma forma que eu achei fascinante, o que é louvor e o que é adoração, de uma forma muito simples, irmãos, mas se você entender o contexto dessas palavras, talvez você gire uma chave espiritual que possa mudar sua vida para sempre. A diferença do louvor e da adoração. Louvor não é a música rápida e a adoração é a música lenta, não. Já ouvi essa definição na igreja. A música de louvor, e a música de adoração, não, nada disso. Louvor é aquela música ou é aquela arte que fala dos atributos de Deus. Elogia a Deus, exalta a Deus, fala de quem Ele é, do seu caráter, da sua magnitude. Certo? E a adoração é relacionamento com Deus. É intimidade com Deus. É você e Deus numa expressão direta com Ele, numa comunhão direta com Ele. Uma historinha para ilustrar. Uma moça foi salva de um incêndio. Ela estava no último andar, já cercada pelas chamas, o prédio estava em chamas, e um bombeiro tentou até em última instância alcançar aquela moça no último andar. Chegou com a escada Magiros até lá, pegou aquela moça e a salvou. Ela já estava desacordada porque tinha inalado muita fumaça. E quando ela acordou no hospital, alguém disse para ela assim: você não morreu porque um bombeiro foi muito ousado e ele insistiu até o fim para que a escada Magiros chegasse até você, e ele pessoalmente foi lá, te pegou, desceu com você na escada e te trouxe para o hospital. E ela disse: quem é esse moço? Eu tenho que agradecer a ele. Eu tenho que agradecer a ele. E aí ela saiu, assim que ela saiu no hospital, me leva até o bombeiro. E levaram aquela moça até o bombeiro. Mas aí quando chegou, a moça conheceu, aí ela agradeceu: muito obrigada. Eu não estaria viva se você não tivesse me salvado. Obrigado pela sua ousadia, obrigado pela sua coragem. Muito obrigada. E aí, ela gostou do bombeiro, o bombeiro gostou dela. E aí, vamos sair? Vamos. Saíram uma vez, saíram duas, saíram três, começaram a namorar, se apaixonaram, se casaram. Isso é adoração. Você não se contenta apenas com ter sido salvo do fogo. Você se casa com quem te salvou. Amém, irmãos? Eu não sei você, mas isso falou muito comigo. Não adianta nós enaltecermos e elogiarmos aquele que nos salvou do fogo,
Porque Ele não te salvou do fogo simplesmente para você olhar para Ele e dizer muito obrigado por ter me tirado do fogo. Ele queria um casamento com você. Ele queria uma nova vida com você. E essa nova vida que nós temos com Ele, que define o que é adoração. Mas o que vai definir se isso é simplesmente louvor e adoração no seu coração? Talvez para muitos o que vai acontecer aqui simplesmente é só mais um momento de louvor. Mas para muitos é um momento de adoração. Vai depender da sua entrega, da sua verdade diante de Deus. Somente a ti, Jesus.